Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Polícia Federal faz operação para combater o tráfico internacional de drogas em aviões da FAB. Os suspeitos seriam ligados ao sargento preso com cocaína em comitiva presidencial. O Estado de São Paulo, Guedes pede agilidade no orçamento e lista prioridades para o Congresso. Autonomia do Banco Central, reforma administrativa e novo PIS/COFINS estão entre as propostas. Valor econômico, novo presidente do Senado estima aprovar orçamento até março. Rodrigo Pacheco também disse que buscará traçar com Arthur Lira e o presidente Bolsonaro uma agenda imediata de interesse comum. E, por fim, o Globo. Anvisa. Vacina Sputnik submetida para análise é diferente da que teve eficácia divulgada. A agência cobra da União Química, representante do laboratório russo Gamaleya no Brasil, informações sobre o desenvolvimento do imunizante. A produção industrial encerrou 2020 com uma baixa de 4,5% em relação a 2019. Segundo o IBGE, o resultado foi o pior para um ano desde 2016. A indústria brasileira fechou o ano de 2020 com queda de 4,5%, a maior dos últimos 4 anos. Apesar do avanço de 0,9% registrado em dezembro, o 8º mês seguido de alta, a atividade industrial não teve fôlego suficiente. No período, a indústria acumulou alta de quase 42%, eliminando a perda de 27% verificada entre março e abril, no auge dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na produção nacional. Entre todas as atividades, a maior influência positiva segue sendo a de veículos automotores, reboques e carrocerias, segmento que em dezembro avançou 6,5%. Mesmo assim, o setor teve a maior baixa em relação a 2019, com queda de 28%. Mais um país decidiu impor restrições de viagens aos brasileiros por causa da nova cepa do coronavírus. A Espanha anunciou hoje a medida, que também inclui a África do Sul. Será permitida apenas a entrada de passageiros procedentes destes países que tenham nacionalidade ou residência espanhola e andorrana. O objetivo é reduzir os contágios das novas variantes do coronavírus. A medida entrará em vigor na quarta-feira e deve durar, a princípio, 2 semanas, com possibilidade de prorrogação. A decisão está de acordo com a que foi adotada por outros países europeus, como a Alemanha, que restringiram as entradas de países afetados por variantes da Covid-19. O governo detalhou que, além dos cidadãos e pessoas com visto de residência na Espanha e em Andorra, o país também permitirá a entrada de passageiros em trânsito a partir do Brasil e da África do Sul, que não permaneçam mais de 24 horas no país e que não saiam do aeroporto. Desde o fim de dezembro, a Espanha só permite a entrada a partir do Reino Unido de pessoas com nacionalidade ou residência na Espanha e no microestado de Andorra. A medida foi adotada por causa da nova variante do coronavírus detectada no país, que é mais contagiosa. A Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia e se aproxima de 60 E agora uma triste notícia. O capitão Tom Moore, aquele ex-veterano de guerra que aos 100 anos se tornou um herói do primeiro confinamento na Inglaterra, morreu hoje de Covid-19. O anúncio foi feito pela família por meio de sua conta oficial no Twitter. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a família real se pronunciaram lamentando a morte de Moore. Herói do primeiro confinamento na Inglaterra ao arrecadar 33 milhões de libras para o Serviço de Saúde Público, o equivalente a mais de 240 milhões de reais, Moore morreu poucos dias após a família ter informado seu contágio por Covid-19. O anúncio da morte foi feito em uma publicação em sua conta oficial do Twitter, com uma foto do centenário com seu casaco coberto de medalhas. Nomeado coronel honorário quando completou 100 anos em abril, Moore tornou-se, nas palavras do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, não apenas uma inspiração nacional, mas um raio de esperança para o mundo. A conta oficial da família britânica no Twitter disse que a rainha enviou uma mensagem privada de condolência aos parentes e afirmou que Sua Majestade gostou muito de conhecer o capitão Sir Tom e família em Windsor no ano passado. Veterano da Segunda Guerra Mundial, Capitão Tom levantou em abril a quantia oficialmente reconhecida como um recorde individual para o Guinness, dando 100 voltas em seu jardim por vários dias, ajudado por um andador.
Tudo começou 3 semanas antes, quando o senhor decidiu levantar 1.000 libras para associações ligadas ao Serviço Público de Saúde britânico NHS, como agradecimento pelo tratamento que recebeu por um câncer de pele e quadril quebrado. O desafio chocou o país confinado pela primeira vez e gerou um fluxo sem precedentes de doações. Apesar de toda a investidura real que aconteceria em junho e julho passado ter sido adiada devido à pandemia, a Rainha Elizabeth abriu uma exceção em 17 de julho para nomear cavaleiro o veterano que conquistou os corações dos britânicos. E vamos encerrar essa edição falando sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. O presidente do comitê organizador garantiu a realização do evento, independente do que aconteça com a pandemia de Covid-19. Para conter a propagação da Covid-19, o Japão prorrogou por um mês, até 7 de março, o estado de emergência em Tóquio e outras regiões do país. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Yoshiro Mori, garantiu que o evento vai acontecer. Certamente vamos adiante, independentemente de como o coronavírus evoluir. Devemos ir além da discussão sobre se vamos fazer ou não. É sobre como vamos fazer. Vamos pensar em um novo tipo de Olimpíadas nessa ocasião. Restrições ainda mais severas forçaram o adiamento do primeiro evento teste dos Jogos Olímpicos. Programado para acontecer entre 4 a 7 de março, o pré-olímpico de nado sincronizado, que reuniria atletas de 10 países, vai acontecer no começo de maio, no centro aquático da capital japonesa. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos está prevista para o dia 23 de julho. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.